Você está assistindo o programa Cris Grazina Online. Agora a gente volta para os nossos estúdios, lá com o Paulo e essa entrevista tão legal que você está acompanhando. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Cris Grazina Online. Hoje recebendo a Elaine Panzani, de Montemor. Elaine, Isso. A gente está falando sobre o Dengue Zero de Montemor, que é muito bacana, mas continuamos com alerta, né? Eu finalizei com um fato que Montemor recebeu, a Secretaria de Saúde de Montemor recebeu um elogio do Ministério da Saúde. Isso. É vero? É verdade. Explica pra gente um pouco. Sim. É porque é um trabalho que a gente vem fazendo, né? Na realidade, a doutora Neire, que é a nossa secretária de saúde, Sim. ela é uma pessoa muito engajada no trabalho, Claro. né? E realiza com muita boa vontade e realiza assim com muita prontidão. E ela tem realmente esse fator, né, de estar trabalhando com todo afinco, e ela foi parabenizada sim, né, claro, todo o ambiente ali, toda a secretaria recebe também, porque as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde têm sido alcançadas pela Secretaria de Saúde do nosso município. Então, claro, né, a gente fica agradecido por esse reconhecimento. Isso é um exemplo para todos os administradores aqui da região, né? Acho que a RMC é uma das regiões mais ricas do Brasil. Verdade. Eu acho que o exemplo tem que vir daqui, Claro. né? Para todas as cidades, isso para todo o Brasil, né? Exato. Queria falar com você um pouquinho, até para as pessoas de casa tomarem cuidado e conhecerem um pouco mais esse bichinho aí, que é o mosquitinho Aedes aegypti. Exato. É isso? Aedes aegypti. Ele é meio, ele tem umas características diferentes do mosquito comum, né? A gente vai mostrar na tela, o telespectador já vai ver, a gente vai pôr uma fotinho dele aí, mas explica um pouquinho como as características dele. Sim, ele é um mosquito mais diferente, né? Um pouco diferente, ele tem duas cores, né? Ele listadinho de branco. Tigrado, né? Parece tigrado. Um tigrinho, né? E ele precisa, né? Como os outros, ele precisa do sangue humano para poder ter a sua proliferação de ovos. Claro. Então, esse é o grande interesse do mosquito em nos picar, porque sem que ele esteja com sangue no seu organismo, ele não conseguirá reproduzir-se. Ele pica outros animais também? Sim, ele também pica outros animais. Tem sangue, ele tá lá, é um vampirinho, né? Inclusive, ele é o vetor, ele é o transmissor da febre amarela no meio urbano. Na febre amarela também. Exatamente. Olha então a gente isso. precisa cuidar, né? Nós precisamos realmente eliminar. Eu costumo dizer que a gente não pode deixar o mosquito viver. É verdade, Se a gente não deixar o mosquito viver, nós estaremos livres desse problema. Então não dá para ter esse animal de estimação em casa, né? E às vezes a gente tem sem a gente querer. Na bacia, né, no recipiente da geladeira, na nossa casa. As frost free tem um grande problema, que ela tem um reservatório atrás que fica sempre úmido, Sempre úmido. Então precisa ser limpado semanalmente esse reservatório para que não acumule água. Porque se acumular água, pode sim ser um campo de proliferação. Eu ouvi dizer que também é importante colocar detergente ali, porque o detergente acaba quebrando, água sanitária. E isso não adianta fazer uma vez por ano, né? Não, isso é sempre. Tem toda semana, dar uma olhadinha ali, tomar um cuidado especial. Para ajudar no combate. Claro. Ajudaria bastante, né? E tirar, né? Claro, fazer a limpeza. A gente toma muito cuidado, é uma preocupação que eu tenho, inclusive, eu não moro em Montemor, mas moro em Campinas, e a preocupação não é só de Montemor, é do Brasil todo. Mas assim, com os terrenos baldios, que a gente tem que sempre ficar de olho. Uma coisa muito importante que as pessoas desrespeitam, mas é jogar lixo em terreno baldio. E às vezes a pessoa não é só lixo, às vezes é uma telha quebrada, uma latinha de manteiga que fique virado né, para cima. E é muito difícil tomar esse cuidado. Essa conscientização. Não, eu diria, mas mesmo para a prefeitura, os agentes de saúde cuidarem disso, porque é um terreno baldio. Exato. O mato cresce. Outra coisa importantíssima, que os moradores dos terrenos cuidem para que não cresçam o mato. Porque esconde esses recipientes que podem ter a água ali empoçada, né, Elaine? Exatamente. Em 2017, nós fizemos
algumas palestras nas escolas de Montemor, Sim. voltada para as crianças do ensino fundamental 1 até a 4ª série, conscientizando-os do que fazer com o lixo, porque o lixo não nasce na rua. Claro. Né? Onde ele nasce? Ele nasce quando eu jogo, né? Quando eu descarto aquilo que está nas minhas mãos, uma garrafinha de refrigerante, um copo, Claro. um palito de sorvete, um saquinho de pipoca, o que é que seja, que vai causar problema. Claro. E o lixo, a gente sempre conversou com essas crianças exatamente na educação. Eu acredito muito na educação das pessoas. 100%. Então, na conscientização delas de que não devem ser descartados de forma irregular nenhum tipo de lixo, nem o papel da bala que ela acabou de receber de troco da padaria. Claro. Sabe? Montemor tem coleta seletiva? Nós não temos. Nós tínhamos coleta seletiva, mas os PEVs, que eram os pontos de entrega voluntária, tiveram que ser desativados pela própria, isso é até vergonhoso de falar, mas pela própria população que não utilizava corretamente. Nossa. Nós encontramos dentro desses PEVs cachorros mortos, né, jogados pela população. Mas isso é uma cultura que o brasileiro precisa desenvolver, né? É muito triste isso, e nós precisamos melhorar isso. Eu acredito que a população montemorense é muito inteligente, capacitada, tem condições de pensar e de agir de maneira correta. Então, vamos agir, né, de acordo com o nosso meio ambiente, de acordo com a nossa saúde, vamos ajudar, sabe? Eu acredito que o setor público inaugura as unidades de saúde, eu até disse postinhos, né, na última fala, não são postinhos, são unidades básicas de saúde, inaugura essas unidades com todo carinho, para que a população usufrua desse trabalho, e nós precisamos fazer a nossa parte. A saúde e o combate ao vetor não é só do poder público, é de toda a sociedade, é de cada munícipe, de cada cidadão que se acha cidadão, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante, porque, olha, Secretaria de Saúde trabalha contra o vetor, o Ministério do Meio Ambiente trabalha, o Obras trabalha, né? Defesa Civil trabalha, Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros, nós temos na nossa cidade os bombeiros voluntários que trabalham contra o vetor, mas não somos só nós. Se a população não se engajar devidamente contra o vetor, nós correremos e poderemos não vencer essa batalha. E isso me preocupa, porque se nós não vencermos a batalha, nós teremos mortes. E pode ser a minha, pode ser a do meu vizinho, pode ser do meu ente querido, né? Não é somente isso, não é somente o outro que vai morrer, não é isso. Então a gente precisa cuidar. E é bom lembrar que não existe vacina comum contra a dengue, né? Essa vacina que a gente toma contra o sarampo. Existem algumas campanhas, mas o vírus da dengue não é um só. Não é um só. Nós temos 4 tipos de dengue. Isso. E essa vacina ajuda um pouco no primeiro estágio, no primeiro caso da dengue, né? Mas ela não é liberada pelo Ministério da Saúde, porque ela não tem o protocolo de eficácia, né, que seria mais de 90% de eficácia no ser humano. Só tem 67% mais ou menos. Então, ela não tem eficácia, ela não é adquirida, né, para ser disponibilizada. E a população, a grande parte da população, tanto montemorense quanto de outras localidades da nossa região, já sofreu o ataque da dengue tipo 1 lá em 2015, que foi uma grande epidemia, né, que nós tivemos. Na região então, toda. A maior parte dessas pessoas já estão imunizadas contra o sorotipo 1. Entendi. Né? Nós nos preocupamos com o sorotipo 2, que anteriormente nós não tínhamos no nosso estado de São Paulo, mas que nós já temos no estado. Então, nós temos algumas regiões, principalmente região norte e noroeste do nosso estado, que já tem caso tipo 2, inclusive com baixa em mortes. Então, a gente precisa cuidar. Se a gente não tiver o mosquito vivo, nós não teremos a dengue tipo 2 no nosso município. E nós estamos trabalhando para isso, sabe? Lá no nosso
No nosso município, a gente trabalha com os ACS, trabalhamos com os ACEs. Os ACS são os agentes comunitários de saúde, os ACEs são os agentes de combate de endemias. Todos eles visitam casa a casa. Nós formamos duplas de visitação e saímos em várias frentes para que nós consigamos cobrir todo o nosso território. O nosso território é bem extenso, mas a gente tem conseguido fazer esse trabalho, mas nós precisamos contar com a ajuda da população. Então você que me assiste neste momento, lembre-se de olhar o ambiente da sua casa, né? Lembre-se de olhar se não há água parada de qualquer tipo. É importante que você mantenha a sua casa sem a proliferação de qualquer tipo de mosquito. Lembrando que não é só o da dengue que nos incomoda, né? Claro. Os outros também nos incomodam, Claro. mas o da dengue é o que mais nos preocupa e nós precisamos combater esse vetor. Lembrando que o Aedes aegypti, ele não simplesmente transmite a dengue, mas a febre amarela, Chikungunya e Zika vírus. Então, Exatamente. ele é realmente um vilão, né? Ele é um vilão. Elaine, existe algum telefone que as pessoas possam ligar? Um disque, não é um disque denúncia, mas um disque alerta, por exemplo, para a prefeitura? Nós temos, sim. Nós recebemos todas as reclamações no telefone 3879-1130. A gente vai escrever na tela, tá? Então, 3879-1130. Isso. Lá nós elencamos, né? Nós pegamos isso por escrito e vamos até o local para averiguar os fatos. Okay. Então, nós temos visitações diárias para averiguação dos fatos, para que nós consigamos abarcar o maior número de espaços, né? Claro. Vigiados. A gente precisa, sim, atender a população dessa forma. Claro, bacana. Então, gente, liguem. Você tem alguma dúvida? Olha, tem um terreno aqui do lado de casa, eu cuido da minha casa, mas tem um terreno e que o proprietário do terreno não cuida, ligue, ele vai ser provavelmente notificado para que ele cuide, mas eu acho que a própria prefeitura também deve ter esse serviço de vigilância e provavelmente eles vão lá com uma maquininha, enfim, corte a grama e mande a conta para o proprietário, porque Exato. é muito justo. Muito justo. Né? Então, mas se você tem um terreno, também cuide, tem essa responsabilidade. E se você está do lado e percebe que, olha, o terreno aqui não é legal, pode ser um local público, não é verdade? Pode. Porque, como a gente disse, claro que a prefeitura tenta de todas as maneiras, com a maioria dos seus profissionais de saúde, mas muitas vezes não é suficiente, né? Sim, então é importante que você, como munícipe, tenha a sua participação nessa luta contra a dengue e contra as outras doenças que esse mosquito vilão aí causa, né? Vamos mostrar ele de novo para o pessoal ver. Eu acho que a gente precisa dessa conscientização, Paulo. Claro. Essa conscientização é extremamente importante, porque você compra um terreno, deixa lá para valorizar, tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso, mas a gente precisa mantê-lo com o mato bem baixo, né, para que não tenha nenhum tipo de proliferação. Não só do mosquito, mas de todo tipo de bichos, né? Claro. A gente precisa, sim. O meio ambiente tem feito esse trabalho, nós temos levado até eles todos os dados que nós temos recebido, nós temos levado e eles têm feito esse trabalho. Bacana. Com essa época das chuvas, cresce muito o mato. Muito, muito. Então, às vezes, o munícipe reclama da praça da frente da sua casa, que já está de novo com o mato crescido, e nós não damos conta realmente do tanto de que temos para fazer. Mas nós temos feito com grande ênfase, com grande cuidado, e vamos sim andando de maneira que nós consigamos resolver essas questões que nos preocupam. A saúde pública é bastante preocupante, né, e leva-nos a agir para o bem comum, porque quando eu ajo, né, quando eu trabalho para o bem de todos, eu também recebo em troca, eu também estou trabalhando para mim. Elaine, a gente vai para mais um intervalinho. Eu queria deixar uma pergunta aqui para você pensar no intervalo, mas a prefeitura, depois você me responde, ela tem essa parceria com empresas para cuidar de praças e locais públicos? Existe esse projeto na prefeitura, mas daqui a pouco a gente fala. Cris Grazina Online. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história.
lbv.org/nota10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Bem, o Carnaval está chegando e a gente tem uma novidade para você. Você está sabendo que vai rolar um show da Anitta na Expo Dom Pedro, dia 16 de fevereiro, lá no Shopping Dom Pedro? Não tá sabendo? Então, agora tá. E mais, a gente vai sortear ingressos para esse show. Como é que você faz para participar? Você vai mandar uma mensagem com a hashtag Carnapoderosas em Campinas para o número do WhatsApp que está rolando aí na tela. Aí, automaticamente, você já vai estar concorrendo aos ingressos que a gente está sorteando aqui no programa Cris Grazina Online, beleza? Participe que eu quero te encontrar lá no show, hein?